Oi, gente. Queria conversar com vocês sobre um tema que eu acho muito pertinente, principalmente para o momento atual que a gente vive, que é o conhecimento da verdade. Para ilustrar isso, eu queria falar um pouco, trazer aqui o mito da caverna. É um mito, uma alegoria construída por Platão, um filósofo da Grécia Antiga. E ele criou com o intuito de poder trazer um pouco de reflexão sobre esse conhecimento da verdade, né? E o mito da caverna, ele fala, ele começa assim. Dentro de uma caverna haviam prisioneiros acorrentados a uma parede. E atrás desse lugar onde eles estavam acorrentados, havia um muro que separava o lugar em que eles estavam de um outro lugar atrás deles. E nesse outro lugar, que ficava atrás do muro, havia uma grande fogueira. E pessoas passavam por ali carregando objetos de diversos tipos, grandes, pequenos, pontudos. E esses objetos, por conta da fogueira, né, acabavam sendo refletidos na parede em que os prisioneiros estavam acorrentados. E por eles estarem acorrentados ali em frente àquela parede, eles enxergavam essas sombras, essas projeções, e acreditavam que aquelas projeções e aquelas sombras eram a única realidade existente. E de fato para eles eram, porque era a única visão que eles conseguiam ter. Era uma visão limitada. E um belo dia, um desses prisioneiros, né, ele passou um tempo se questionando, será que essa é a única realidade existente? Será que só isso existe? Será que não existe outra coisa? E ele resolve buscar se libertar, e consegue. Quando ele se liberta da caverna, ele enxerga um novo mundo, uma realidade que ele até então não conhecia. E por conta disso ele acaba se assustando, né? Afinal, aquilo que é novo causa sempre no início um estranhamento. E assim foi com ele. Esse prisioneiro, ele teve um estranhamento, ele teve um certo incômodo dentro dele, porque a princípio ele estava familiarizado com outra realidade. E ele até então, apesar de se questionar, ele cresceu, né? Desde o nascimento dele, ele estava acostumado com aquela verdade até então posta para ele. Só que, na realidade, todas aquelas projeções, né, aquelas sombras que eram refletidas na parede, elas eram controladas, né, pelas pessoas que passavam carregando os objetos na fogueira. Então, sempre que eles passavam, eles escolhiam os objetos que iam carregar para poder projetar uma determinada imagem, porque sabia que aquilo ia refletir para os prisioneiros. E eles iam ter aquilo como uma verdade, como uma realidade deles. E esse prisioneiro que se libertou viu que não era bem assim. E logo após, né, esse primeiro incômodo desse prisioneiro, ele começa a aceitar essa nova realidade e começa a assimilar o que estava acontecendo e entende. Finalmente ele compreende que, na verdade, ele sempre esteve condicionado a enxergar uma única verdade. Ou seja, a se limitar a enxergar uma única realidade. E quando ele descobre que existe outra realidade, que existe uma outra verdade, ele finalmente não só se liberta fisicamente, mas ele se liberta mentalmente e espiritualmente. E aí, dentro do mito da caverna de Platão, fica um pouco esse dilema, né, do prisioneiro que conseguiu se libertar, ele se pergunta, e aí, será que eu volto para avisar os meus amigos, meus companheiros prisioneiros? Ou será que eu vou viver, né, vou explorar esse novo mundo? Esse dilema fica porque ele teme que se ele voltar, se ele retornar para a caverna e comentar com esses prisioneiros que existe uma outra realidade, que existe uma outra verdade, que existe um novo mundo para além daquela caverna, ele pode ser taxado como louco. Afinal, ele mesmo sabe que ele teve um certo estranhamento ao ver
um novo mundo. Quem dirá se os prisioneiros só escutarem que existe um novo mundo. Até porque o ser humano ele é muito apegado ao o olhar, né? É o ver para crer. Então ele fica nesse dilema. Será que eu volto? Será que eu, né, tento fazer com que os meus companheiros descubram a verdade a partir de mim? Ou eu vou explorar o novo mundo e vou viver esse novo mundo? E aí, essa é o grande dilema do mito da caverna. E por que eu trouxe essa alegoria? Por que eu trouxe esse mito, essa metáfora para poder ilustrar algo que eu quero, que é a mensagem central? Eu acho que trazendo para o nosso contexto atual, onde a gente vive uma queda de valores, uma queda de ética, uma queda de princípios, né? A gente precisa se questionar mais. Não se questionar para viver na dúvida, mas se questionar para buscar a própria verdade. Hoje em dia a gente tem muitas informações, o excesso de informação é enorme, o que acaba fazendo com que a gente, ao mesmo tempo que esse excesso de informação acontece, algumas pessoas vêm tentando desmascarar algumas realidades que até então estavam limitadas. E essas pessoas que querem tentar mostrar para outras, né, essa verdade, acabam sendo taxadas de loucas. Hoje em dia é muito fácil se apropriar da verdade através de uma notícia, nas redes sociais, através do que uma pessoa de referência falou, através de uma notícia qualquer dentro do WhatsApp. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente hoje passa por um questionamento grande no sentido de que nós não sabemos mais nem quem acreditar. Será que é essa revista que fala a verdade? Será que é esse canal de televisão que fala a verdade? Muitas coisas estão caindo por terra nesse momento que a gente vive. E existe um certo embate nisso, porque existem pessoas que querem manter a lucidez, a alienação, né? Essa visão limitada das coisas. Ou seja, existem pessoas e instâncias que preferem nos manter dentro de uma caverna, enquanto existem outras pessoas que preferem nos trazer à luz, nos mostrar que existe outra realidade, que existem outras verdades, que não é só essas projeções e sombras que a gente vê dentro da caverna, que sair da caverna é uma opção. Então, a gente precisa se atentar a isso. Eu sei que é um momento difícil, é um momento que gera muitas dúvidas, é um momento que faz a gente se questionar, mas que a gente entenda que se questionar é bom. Que bom que a gente está podendo se questionar. Pior seria se a gente estivesse sempre aceitando tudo como verdade. Então, que a gente tenha sabedoria para poder buscar o conhecimento, buscar a verdade, não a partir do que os outros dizem, mas a partir do que nós buscamos, do que nós vivemos, do que nós experienciamos. E a partir disso, criarmos, construirmos a nossa própria verdade, enxergar que existe realidade para além da caverna, para além do que nós fomos condicionados a enxergar.